Bom dia, crianças, tudo bem? Olha só, hoje nós teremos aula de língua portuguesa, matemática e arte. Então, nós vamos começar lá pelo nosso conteúdo de língua portuguesa, número 5, a página 111, que era a atividade de hoje, eu acabei explicando ontem, né? Mas vamos lá novamente. Leia a tirinha da personagem Suriá. Então, o nome da tirinha é A Garota do Circo. E aí, a professora começa, né? Luca, presente. Marion, presente. Silvio, presente. Suriá, a Suriá não está na sala. E aí, de repente, ela chega aqui pulando, né, pelo trapézio. Desculpa, dona Irma, eu perdi o trapézio das 7. Então, ele faz uma piadinha como se o trapézio fosse um ônibus, né, que tivesse horários para passar. Letra A. Que situação escolar comum no começo da aula é representada na tira? Então, no começo da tira, aqui nessas 3 primeiras partes da tira, a professora fala o nome e a criança diz presente. Que situação é essa que nós vivemos na sala todos os dias? O momento da chamada, não é verdade? Letra B. Para se dirigir aos alunos, a professora usou vocativos. A quais personagens esses vocativos se referem? Então, na aula passada, eu expliquei para vocês o que era vocativo e o que era aposto, né? Então, o vocativo é aquilo que eu uso, uma palavra que eu uso para chamar alguém. E o aposto é um complemento de alguma coisa ou alguém dentro de uma frase. Então, por exemplo, se eu falo assim, professora, que horas são? Eu estou chamando a professora. Professora, que horas são? Então, a palavra professora é um vocativo, né? Se eu falo, Joana, preste atenção na aula. Então, quando eu falo Joana, eu estou chamando a atenção da Joana para mim. Então, Joana é um vocativo. Agora, se eu falar assim, Joana, aluna do 3º ano, não veio à aula hoje. Então, eu falo assim, ó, Joana, e explico quem é essa Joana. A Joana é aluna do 3º ano. Então, Joana, aluna do 3º ano, não veio à aula hoje. Então, quando eu falo aluna do 3º ano, isso é chamado de aposto. O aposto eu explico quem é a pessoa de quem eu estou falando. Então, letra B está perguntando para você, ó, para se dirigir aos alunos, qual foi o vocativo que a professora utilizou? Qual foi o vocativo que a professora usou para chamar os alunos? Ela chamou Luca, Marion, Silvio, Suriá. Então, ela usou o vocativo, o nome dos alunos. Então, você vai escrever o nome de todos os alunos que ela falou aqui nessa linha da letra B. Letra C. Após cada vocativo, o que os alunos que estavam na classe respondem? Depois que ela usou o vocativo, né? Ela usou lá o vocativo Luca. O que o Luca responde? Presente. Ela usou o vocativo Marion. O que a Marion responde? Presente. Ela usou o vocativo Silvio. O que o Silvio responde? Presente. Então, o que eles respondem depois que a professora fala? Eles respondem presente, né? B. Qual foi o motivo de Suriá não ter respondido no momento em que foi chamada pela professora? Por que a Suriá foi a única que não respondeu nada? Ela ainda não havia chegado na aula, né? Então, por que ela não respondeu? Porque ela ainda não estava presente, ela ainda não havia chegado. Número 6. Observe abaixo o título do livro em que foi tirada a tira de onde a tira foi publicada. Depois responda as questões. Então, essa tirinha foi tirada de um livro e esse livro se chama Suriá, a Garota do Circo. Tá vendo aqui, ó? Suriá, e vem te explicando quem é a Suriá. Suriá, a garota do circo. Então, essa parte aqui, ó, garota do circo, nós chamamos de aposto, porque está explicando quem é a Suriá. Se eu falo Joana, aluna do 3º ano, eu estou explicando quem é a Joana, que é a aluna do 3º ano, não é uma Joana qualquer, é uma Joana do 3º ano. Então, o aposto vem te especificando, te explicando exatamente de quem eu estou falando. Deixa eu voltar aqui. Em seguida, letra B. Suriá chega à aula de modo surpreendente, em que o aposto do título se relaciona ao modo como ela chega. Então, a Suriá chega de uma forma surpreendente. Que forma surpreendente é essa que a Suriá chega? Ela chega em um trapézio, né? Ela fala aqui, ó,
perdi o trapézio da 7. E a própria imagem, né, a linguagem não verbal, ou seja, a ilustração, te mostra que ela chega de uma forma inusitada, diferente, que ela chega em um trapézio. Número 7. Volte à tira da atividade 5. Localize e transcreva o trecho que tem um pedido de desculpas de Suriá. Então, você vai voltar lá na atividade 5, na número 5, vai copiar o trecho em que há um pedido de desculpas. Onde está o pedido de desculpa? Olha só. Desculpa, dona Irma, eu perdi o trapézio da 7. Então, esse trecho aqui, ó, você deve copiar, né? Então, você vai copiar todo esse trecho em que há um pedido de desculpas para a dona Irma. Letra A. Nessa fala da personagem há um vocativo, sublinhe. O que é o vocativo? A forma como a gente chama alguém. O que a Suriá usa para chamar a pessoa com quem ela fala? Ela está falando com quem? Ela está falando com a dona Irma. Ela poderia falar professora. Desculpa, professora. Mas ela não falou. Ela poderia falar desculpa, tia. Mas ela não falou tia. Ela falou desculpa, dona Irma. Então, ela chamou a professora, essa personagem, de quem? De dona Irma. Então, qual é o vocativo utilizado nessa situação? Dona Irma. Letra B. A quem esse vocativo se refere? Dona Irma é quem? É uma aluna? É a diretora? É a secretária? É a coordenadora? Quem é essa dona Irma? É a professora. Então, você vai escrever a professora. Na atividade de matemática, vocês têm aí uma atividade complementar, né, em anexo. Então, vocês devem copiar no caderno ou, se quiser, fazer a impressão da atividade. Vocês têm aí uma atividade de fazer a operação de divisão de forma inversa, como nós fizemos no início, quando começamos a estudar a divisão. Então, vocês devem usar a multiplicação para resolver estes cálculos, né? Então, você vai pensar de forma inversa. Então, você vai lá na tabuada do 3, por exemplo, e vai tentar descobrir qual é o termo que falta. Então, 6 dividido por quanto é igual a 3? Então, você vai lá na tabuada do 3. 3 vezes quanto é igual a 6? Você vai fazer o contrário, né? 12 dividido por 4 é igual a quanto? Você consegue fazer isso, mas se você não conseguir, é só você ir naquela tabuada do 4 e pensar 4 vezes quanto é igual a 12. E assim você vai fazendo sucessivamente. Olha só, a resposta dessa divisão é igual a 3. Qual o número que você pode dividir por 3 que vai dar 3? 3 vezes quanto que é igual a 3? Né? Então, qual o número que você multiplica por 3, perdão? Qual o número que você multiplica por 3 que você acha que você vai colocar aqui que você consegue dividir por 3 que vai dar 3? Lá na tabuada do 3, 3 vezes quanto que você vai fazer? E, por exemplo, também 10 dividido por 2 é igual a quanto? Ou lá na tabuada do 2, 2 vezes quanto é igual a 10? Então, só você utilizar a tabuada que você resolve essas operações. Aqui embaixo você tem um cálculo de divisão e do lado você tem a operação inversa. Então, você tem aqui toda a forma como ela foi resolvida e depois, para você calcular o inverso, o que você faz? Você pega a resposta e multiplica pelo número que está em cima, que foi o que aconteceu aqui, né? Então, pegamos aqui o 24, que é a resposta, o quociente, colocamos aqui em cima. Depois, o 4, que é o divisor, colocamos aqui embaixo. E fizemos a multiplicação, porque o contrário da divisão é multiplicação. Fizemos a multiplicação e deu quanto? Deu 96, que é o mesmo número que está aqui em cima. Então, a resposta que você achar aqui tem que ser a mesma resposta que você encontrar, que você já tinha aqui, o mesmo divisor, né? E aí você vai fazer isso nessas outras duas operações que estão aqui embaixo. Na atividade de arte de hoje, tem aqui uma proposta de confecção de sanfona, né? Nós estamos no mês de festas juninas, e a sanfona é um dos símbolos dessa grande festa, né? E aí você tem aqui o passo a passo de como fazer a sua sanfona e tem também um vídeo que está lá no nosso grupo da explicação de como fazer, como confeccionar
este objeto. Então, é isso. Bom trabalho para todos vocês.